Boa tarde a todos. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora da Assistência Espiritual P3F, todas as quartas-feiras à tarde. E é com muita alegria e gratidão que venho trazer esse tema do Evangelho que nós vamos estudar hoje. Vamos ao nosso Evangelho? O tema do nosso Evangelho hoje está no capítulo 2, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ponto de vista. E o capítulo tem como título: O meu reino não é deste mundo. Iniciando a nossa reflexão, a ideia clara e precisa que nós possamos ter da nossa vida futura, certamente vai proporcionar para nós uma fé que vai trazer enormes consequências na nossa moralização. Essa moralização de todos os homens certamente vai mudar completamente o ponto de vista sobre o qual encaram sobre a vida terrena. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida diante da vida corporal, tudo se torna uma simples passagem, uma breve parada nesse país ingrato que é a materialidade onde nós nos encontramos atualmente. E neste tema, ponto de vista, Kardec traz para nós essa reflexão que a morte ela não será um momento aterrador, porque, na verdade, quando nós desencarnamos, abre-se para nós uma porta, e esta porta que se abre não é o nada, mas sim uma libertação pela qual nós vamos entrar exilados numa mansão de bem-aventuranças e de paz. E sabendo que é temporária e não definitiva a nossa estada aqui na Terra, neste plano material, nós vamos encontrar meios de não dar tanta atenção e prestar muito mais atenção e preocupações para a vida que nós teremos no futuro. E disso tudo vai resultar uma calma no nosso espírito, que vai tirar de cada um de nós o amargor, a dor e o sofrimento, porque nós temos a esperança de que tudo será melhor no porvir. E também Kardec vai dizer que pelo simples fato de nós duvidarmos da vida futura, podemos, de alguma forma, sermos conduzidos a pensamentos que só a vida terrestre existe. E quando nós não temos essa certeza do porvir, ficamos muito presos à materialidade e achando que esse presente é sempre o que nós iremos viver. E assim, não distinguindo nada de precioso na Terra, ou então achando que aqui na Terra é o nosso mundo real, o Kardec coloca que nós podemos nos tornar como crianças, que nada vê além dos seus brinquedos, aqueles bens materiais que nós possuímos aqui neste plano material. Então, para aqueles que se tornam assim super apegados aos bens terrenos, não há o que se faça para conseguir esses únicos bens, que para eles se afigura como reais, que é só a matéria tangível. O que seria então o materialismo? Na verdade, o materialismo seria como um estilo de vida, como é escrito nos livros. É uma filosofia, uma visão do mundo, e esta visão do mundo que
tudo o que existe é o que nós podemos tocar, é o que nós podemos perceber com os nossos 5 sentidos. E esses que não têm ainda esta visão e esse conhecimento do mundo espiritual, que a nossa vida tem uma perpetuidade e que nós vamos continuar existindo, esses acabam realmente, sob o ponto de vista do materialismo, ficando muito apegados às coisas da terra. E para estes que sofrem uma perda, por menor que ela seja, é um momento de grande dor, de pesar, de sofrimento. Vai se sentir enganado, com decepção, porque as suas ambições não foram satisfeitas. Vai gerar neles um sentimento de injustiça. Mas aqui nós podemos refletir o que seria realmente a injustiça, de que seja vítima. Essa injustiça, muitas vezes, ela vem por causa do orgulho e da vaidade ferida. São tantos os tormentos que possa transformar a existência numa inesgotável angústia. E nós temos que nos lembrar aqui a grande injustiça que nós tivemos lá no passado, 500 anos antes de Cristo, Sócrates, quando foi obrigado a tomar cicuta, porque ele ensinava os jovens a ter liberdade de pensar. E séculos depois, nós vamos ter esse julgamento injusto, onde Jesus também será condenado injustamente, somente porque tenha nos amado e nos ensinado o amor. Quando nos colocamos sobre o ponto de vista que a vida corpórea esteja num lugar, mesmo em que ele aí se encontra, uma grande proporção assume tudo o que nos rodeia. O mal que nos atinge, como o bem que toca a todos nós. Tudo isso vai ter uma grande importância que adquire aos nossos olhos. Mas aquele que se acha no interior de uma cidade, para ele tudo parece grande. Assim, os homens que ocupem aquelas altas posições, como os monumentos, que eles subam, porém, a uma montanha e logo eles vão perceber o quanto é pequeno que vai lhes parecer homens e coisas que estão lá embaixo. E eu coloquei aqui para ilustrar o que Kardec nos fala, uma montanha e um homem olhando e observando desta montanha. Então, quando nós estamos no alto, nós enxergamos tudo pequeno e tudo perde a sua significação, tanto as grandes dores como as grandes alegrias, porque na verdade tudo é passageiro e a nossa vida real é a vida futura, é a vida no plano espiritual. E o que acontece é que todo aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura vai perceber que a humanidade, tanto quanto as estrelas, se perdem no firmamento, na sua imensidade. E nós percebemos que tanto pequenos como grandes são criaturas efêmeras. E essas criaturas que muitas vezes se dedicam a grandes canseiras, a grandes trabalhos, que se entregam àquelas conquistas de um lugar tão pouco elevado e às vezes para conservar por tão pouco tempo nesta vida, esquecendo-se dos verdadeiros valores, que são os bens imperecíveis que nós devemos conquistar no nosso espírito. E aqui nós colocamos essa imagem de Jesus para que ele nos inspire a realmente realizar a tarefa da nossa encarnação,
que é conquistar virtudes e eliminar vícios. Que nós possamos conquistar esses bens imperecíveis que jamais perderemos. Então, não podemos esquecer a importância dada aos bens terrenos, porque, na verdade, esses bens, eles estão na razão inversa da vida futura. Mas o homem, instintivamente, ele deve procurar o seu bem-estar, embora ele tenha certeza que só por algum tempo ele permanecerá nesse lugar em que ele se encontra. Mas faz parte da tarefa do homem cuidar para que haja evolução, criar as coisas materiais para usufruir, ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. É isto que significa o ponto de vista na vida futura. Nós estamos na Terra e ninguém que tem um espinho debaixo da mão ou que está picando a nossa pele não queira retirar para não ser picado. Ora, o homem ele deve ter o desejo do bem-estar, se esforçar para ter tudo de melhor, para possuir realmente conforto. E é pelo instinto do progresso e da conservação e através das leis da natureza é que este homem deve trabalhar por necessidade, por gosto e também por dever, obedecendo deste modo os desígnios da providência que para tal fim o colocou na terra. Então nós temos que sair da terra deixando-a melhor, trabalhando e conquistando as coisas materiais, mas não sermos possuídos pelas coisas materiais. Jesus vai nos trazer a grande mensagem: meu reino não é deste mundo. Consequentemente, ele não condena os gozos terrestres. Condena, sim, a lei divina, o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da nossa alma. Contra tais abusos é que nós devemos nos prevenir. E todos aqueles cujos pensamentos se concentram em aplicar estas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo, aquele que se intensifica com a vida do futuro, ele se assemelha ao rico que perde sem nada sentir. E assemelha-se também ao pobre que perde tudo o que possuía e também não se desespera. Então, é nesse sentido que o ponto de vista nos faz refletir, valorizar a nossa alma e os nossos bens imperecíveis. Então, percebemos que o Espiritismo abre os nossos pensamentos, alarga os horizontes novos para nós. Em vez de uma visão tímida e vilã, que concentra a nossa vida atual somente aqui na Terra, nos faz, do instante que nós vivemos na Terra, único. E a frágil linha que nos une e nos mostra que esta vida não passa de um elo magnífico no conjunto da obra do Criador. Mostra que a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, por esta mensagem, faculta-nos assim uma base, uma razão de ser a essa fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação das almas por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranho uns aos outros todos os seres.
Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Cristo, os homens, eles não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos para fazê-lo conhecido de todos nós.